Olá, tudo bem com você? Você já ouviu alguém dizer que cada um colhe o que planta? Pois é, eu tenho ouvido muitas vezes. Isso é verdade também nas nossas relações pessoais e profissionais. Tenho falado em minhas palestras e cursos da importância da compreensão, da empatia, da linguagem verbal e não verbal e tantas outras coisas relacionadas, quando queremos auxiliar as pessoas. Então, eu quero, nesse momento, trazer um tema de o que não contribui para uma comunicação adequada, o que atrapalha uma comunicação respeitosa, fluida e produtiva. São algumas atitudes. A primeira é a incongruência. Você já ouviu uma pessoa ou já viu uma pessoa dizer algo, porém no seu tom de voz, nos gestos e nas expressões corporais mostrar outra atitude, denotando uma atitude até mesmo contraditória? Pois é. Então, por exemplo, diante de uma pergunta, a pessoa responde assim: está tudo bem, mas a sua expressão facial demonstra apatia, demonstra o contrário, né? O tom de voz também pode não corresponder ao que está sendo dito. A segunda e uma das mais graves atitudes que prejudicam a comunicação e muitas vezes até causam ressentimentos é desqualificar, ridicularizar, satirizar, fazer chacota. Como algumas pessoas dizem, só quis te sacanear. Porém, estas coisas, ah, essas chacotas, elas num nível inconsciente, num nível mais profundo, elas são tomadas como verdade, como uma desqualificação. Tá? Bom, essa desqualificação ela pode se dar diretamente ou por metáforas e apelidos, o que é muito comum. Tá? São apelidos que vão gerando um sofrimento na pessoa, e só o fato de novamente aquele apelido ser utilizado relembra ela de muitas coisas que aconteceram, que ela lamenta e que ela até não superou. Então existem pessoas que têm o vício de fazer brincadeiras desqualificativas que constrangem e causam sofrimento àqueles que são objetos de sua ironia. E isso afeta a sua autoestima, induz o outro a se concentrar na dor e não na lição. Né? Porque um feedback bem dado, né? Um feedback que valoriza a pessoa, que traz uma visão de que ela pode melhorar e subir o próximo degrau, ele vai ter um efeito diferente. Então, a pior forma dessa desqualificação que eu estava falando é quando se diz e dá a entender ao outro que não adianta. Tá? Faz tanto tempo que as pessoas te dizem isso e não adianta. Isso passa uma ideia de incapacidade do outro, correndo o risco de traumatizá-lo, até induzi-lo a desistir de novas tentativas de melhorar. Então, num nível mais profundo, como eu já estava dizendo, no inconsciente, as brincadeiras, ironias e sátiras são levadas a sério, são tomadas como verdade. É uma lei dentro da psicologia que, para o inconsciente, muitas vezes é difícil diferenciar o que é verdade e o que não é. Então, essa atitude tende a desincentivar o outro a prosseguir e tentando melhorar. Tá? Então, uma atitude melhor é incentivar a pessoa a melhorar o comportamento em questão, ou perguntar: você poderia me dizer o que te impede de melhorar esse comportamento e fazer melhor dessa e dessa forma? Então, fazer isso com sinceridade e ouvir atentamente, com empatia, e então buscar alternativas de ajudá-lo, aí sim vai ter uma grande condição de realmente de um aconselhamento que auxilie realmente. Uma outra atitude é criticar e rotular a pessoa, fazendo uma crítica, evitando, quando a gente faz uma crítica, devemos evitar atingir
a identidade da pessoa com generalizações ou rotulações. Então é importante termos em mente o objetivo do que nós estamos falando, sermos específicos e dirigir aquilo que nós temos a dizer ao comportamento que precisa ser mudado, dizendo exatamente o que a pessoa fez recentemente, naquele momento recente, sem ficar lembrando outros e outras falhas da pessoa há mais tempo. Porque senão nós estaremos fortalecendo essa conexão com o problema e não com a solução. A crítica ao comportamento é produtiva quando incentiva o outro a rever o comportamento. Mas dizer assim, tu é, coloca a mudança como algo difícil e impossível e inspira desistência. Então, por exemplo, você diz assim, tu és um sequelado, ou tu és um traumatizado. Não se deve dizer nunca, porque está afirmando a força da sequela do trauma, da dificuldade. Né? Então, tu teve determinados traumas, isso é uma coisa diferente de dizer tu é. Né? Então, essas expressões tu és com qualquer complemento rotulam a identidade da pessoa. Não é bom, a partir de alguma falha da pessoa, generalizar para todo o comportamento da pessoa e falar, por exemplo, que em toda a sua história ela foi assim, porque aí vai estar reforçando aquele julgamento assim de que a pessoa não é capaz e não vai conseguir. E também vai pegar nos possíveis complexos que a pessoa tenha, nas dificuldades que muitas vezes nós não sabemos e que são aquelas coisas que impedem a pessoa de melhorar. Muitas vezes uma opinião um pouco diferente da nossa soa como crítica, algo normal no dia a dia. E o que não deixa de ser uma avaliação do que foi percebido. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu vou falar agora de mais uma ou duas atitudes, depois eu vou continuar esse assunto, que é um assunto muito rico. Bom, uma outra atitude assim inadequada numa boa relação é dar uma ordem e exigir impor. Se é necessário dar uma ordem, você pode ressaltar que acredita na capacidade da outra pessoa quanto a fazer o que é solicitado. Eu me lembro de alguns mestres e professores que enfatizavam assim como eu tinha capacidade de ir adiante. Isso eu vou lembrar para sempre com gratidão. Ao invés de dizer tu tem que, ou tu precisa, ou tu deve, ou tua vida só vai melhorar quando isso ou aquilo, induzindo o outro a se sentir em dívida ou com culpa, pode usar expressões mais felizes, como por favor, por gentileza, ou perguntar o que você acha de experimentar isso, ou de experimentar algo diferente. Talvez o resultado seja outro. Bem, a última atitude negativa que eu vou falar nesse vídeo é pressupor. Depois, então, terá um segundo ou terceiro vídeo que eu vou concluir esse assunto. Então, veja bem. Pressupor. Tomar como certo coisas que você acha óbvio que o outro esteja pensando, como se pudesse ler a sua mente. Por exemplo, eu achei que você sabia. Eu pensei que você tinha feito isso. Na dúvida, pergunte e confirme como o outro vê a situação, como o outro sente, qual é a sua intenção, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, sem afirmar que é verdade o que você está pensando, mas aí você poderá, perguntando a ele, poderá então confirmar, né? Confirmar através da pergunta. Bem, eu agradeço a sua atenção. Se você quiser me dar um presente, confirme este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Em seguida, nós estaremos continuando o assunto com uma continuidade desse tema para o vídeo não ficar muito longo.
Um grande abraço e tudo de bom.